Olá, vamos falar de um assunto que, infelizmente, tira o sono de muita, mas muita gente no Brasil: ter o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. É uma situação estressante, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa solução jurídica que, olha, nem todo mundo conhece. Para quem está com CPF ou CNPJ restrito, muitas vezes a sensação é de estar um beco sem saída. Aquele score de crédito baixo vira uma barreira real, que não afeta só os grandes planos para o futuro, mas também as coisas simples do dia a dia. E o que isso quer dizer na prática? Bom, basicamente, portas se fecham. O acesso a ferramentas financeiras que são essenciais hoje em dia, como cartão de crédito, empréstimo, tudo isso fica bloqueado. E aí se cria um ciclo vicioso, onde a pessoa fica impedida de investir em algo importante ou até de fazer compras que precisa. Então fica aquela pergunta no ar, né? Será que existe uma saída, um caminho pela lei para suspender essas restrições e conseguir respirar de novo no mercado, mesmo antes de ter todo o dinheiro para quitar a dívida? Vamos dar uma olhada no que a justiça nos oferece. E a resposta é sim. Existe uma alternativa, um caminho que passa pela justiça, com uma medida que busca exatamente isso: suspender os apontamentos negativos e oferecer um novo começo para a vida financeira. Tá, mas o que é essa tal de ação de reabilitação de crédito? Bom, é um processo judicial com um objetivo bem específico: pedindo à justiça a suspensão daqueles registros negativos que estão no nome de uma pessoa ou de uma empresa. É muito importante entender isso aqui: a dívida não some, ok? O que se suspende é a publicidade daquela restrição. E qual a base para isso? A lógica jurídica é que a exposição de um CPF ou CNPJ não pode ser uma punição eterna. A justiça pode, sim, intervir para devolver a boa reputação comercial e permitir que a pessoa ou a empresa volte a ser ativa na economia. Certo, a ideia é interessante, mas e na prática? Como é que isso funciona? Vamos detalhar agora o passo a passo de como esse processo acontece de verdade. E aqui já vem uma ótima notícia. Uma grande vantagem é que todo o processo pode ser feito de forma 100% online. Sabe o que isso significa? Que não importa em que canto do Brasil a pessoa esteja, ela pode buscar essa assessoria e dar entrada na ação. O procedimento é bem organizado. Primeiro, um especialista faz uma análise completa de toda a situação. Com base nisso, uma proposta com a solução jurídica é apresentada. Se tudo estiver certo, o contrato é assinado, dando o sinal verde para começar. E aí, por fim, a ação é protocolada na justiça. Agora, um ponto que eu considero crucial: vamos alinhar as expectativas. É fundamental que se entenda o que essa ação consegue fazer e também o que ela não consegue fazer. Vamos ver os resultados e os limites. Um dos resultados que mais impressiona é um prazo. Olha só, as fontes mostram que, em muitos casos, a suspensão das restrições de crédito acontece num tempo bem rápido, cerca de 30 dias depois que a ação começa. Com uma decisão favorável, o resultado prático é a obtenção daquele famoso certificado de nada consta. É um documento que comprova que, para o comércio, não existem mais apontamentos visíveis nos principais birôs de crédito como Serasa e SPC. E aqui está a parte mais importante de todas, o pulo do gato. Pensa assim, existem duas portas. Essa ação abre a porta do comércio em geral. Ela limpa os registros públicos no SPC e na Serasa. Só que a outra porta, a do crédito direto nos bancos, que depende dos registros internos lá do Banco Central, essa continua fechada. E por que isso? É para equilibrar o sistema. De um lado, impede que a pessoa fique presa numa dívida para sempre, permitindo que ela volte a consumir. Do outro, protege o sistema financeiro, que mantém um controle mais rígido para créditos maiores. Com tudo isso em mente, o objetivo final de todo esse processo fica muito mais claro, não é? No fundo, se trata de recuperar a liberdade e o controle sobre a própria vida financeira. Com o nome limpo no mercado, a pessoa volta a ter sua capacidade de consumo, volta a participar plenamente da economia, é a chance de deixar de ser só um espectador e voltar a ser um agente ativo. Isso se traduz em coisas muito concretas, que mudam a vida de verdade. Voltar a ter poder de compra, poder financiar um carro, dar entrada num imóvel e, o mais importante, ter de novo a base para correr atrás de sonhos e reconstruir um futuro financeiro mais sólido. Por isso, a reabilitação de crédito não é só sobre limpar um registro no papel, é sobre abrir um novo caminho, uma nova estrada que leva para um futuro com muito mais possibilidades, com mais escolha e com mais autonomia. É a ferramenta mais poderosa que existe para a gente poder mudar. Sabendo que essa possibilidade existe, a reflexão que fica é: qual seria então o primeiro passo para começar a reconstruir uma vida financeira?